Você já leu esse livro? Versão sem spoilers. Esse, gente, é Lições sobre Afagamentos, da Ava Hite, acredito eu. Ele fala sobre a F. Sage, que é a nossa personagem principal. Ela deve ter entre seus 21 anos. E ela estuda na Faculdade de Arquitetura de Lear, que é o país que ela mora. Eu acredito ser um país, na verdade. Eles não falam em momento nenhum se é um país, se é uma cidade, é meio nebuloso. Porque, tipo assim, esse. Eu vou considerar como país, vamos considerar como país. Esse país que ela mora, ele tá sempre em guerra com o país vizinho, que é Argante. Só que várias vezes no livro, ela fala que dá pra ver Argante do outro lado do rio da cidade onde ela mora, que é a capital. E, tipo assim, você fica meio assim nebuloso. Tipo, que país que é esse que tá tão assim? Poxa, dá pra ver ali do outro lado do rio, né? Claro, países fazem divisa com tudo. Mas muito estranho a capital ficar assim numa divisa. Me parece quase como se fosse uma cidade em guerra com a outra, mas eles não explicam. Eu acho que é um país. Eu imagino que seja um país. E aí ela faz a faculdade de arquitetura, mas a contragosto. Porque o que ela ama mesmo é literatura. Só que a faculdade de literatura não permite mulheres. A gente tem que pensar aqui que esse livro é uma alta fantasia. Então, eles estão num tempo totalmente diferente. Eles estão em 200 e alguma coisa. O tempo é totalmente diferente. Eu acho que 200 e alguma coisa deve ser assim, a década de 90, 80, por aí. Eu acho que deve ser tipo 90. Porque eles não têm celular, se não me engano. Então, né? Agora eles não estão. E ela quer muito fazer literatura, mas eles não permitem mulheres na faculdade de literatura. E ela é completamente apaixonada por um autor, que é o Emerys Mirdin, que é um autor do país dela, de Lear. Só que ele é do centenário inferior, que é também meio nebuloso, não dá pra saber se é uma cidade, se é um estado, se é uma região. Eu acho que é uma região que é tipo o sul do país. Ela vem do norte. E o norte é considerado muito mais rico, muito mais superior. E aí o centenário inferior é considerado muito pobre. Lá tem catástrofe natural toda hora, o mar toda hora tem. Tem um trem que eles chamam de o afogamento, que foi quando o nível do mar subiu tanto que muita gente morreu, muitas casas foram alagadas. E eles acham que outro afogamento pode acontecer ou não. Mas então, esse autor que ela gosta, o Emerys Mirdin, ele acabou de morrer faz algumas semanas. E ele foi consagrado um adormecido. O que são os adormecidos? Eles são autores muito grandes de Lear que são consagrados adormecidos e eles são enterrados no Museu dos Adormecidos. E aí eles ficam, tipo, tão famosos por sua obra literária que eles passam a ser considerados quase uma entidade, sabe? As pessoas esperam coisas deles. Elas acham que os corpos deles não se degeneram, que, né, não apodrece, que eles vão ficar lá preservados até o dia que eles vão acordar e vir, sei lá, salvar o povo de Lear contra a guerra de Argante. E isso é muito interessante porque não explica direito. Tipo, são só pessoas falecidas e autores e eles tratam eles como se eles fossem deuses. É meio nebuloso essa questão aí. Mas ela é fascinada por esse autor, o Emerys Mirdin. E ela é principalmente apaixonada pela obra mais famosa dele, que é Angarad. É o nome da personagem principal, né? Angarad é uma fantasia sobre uma mulher que é levada pelo rei das fadas e é obrigada a casar com ele. E ele é, assim, um ser inescrupuloso, sabe? Um ser maldoso. E ela tem que ficar fazendo, né, engenhosidades e tentando dar voltas no jeito que ele é. Tem vezes que ele é amoroso, mas em geral ele é só um ser de pura maldade. E aí mostra a história de Angarad nesse livro, né, que ela gosta tanto. Mas então, a nossa história realmente começa porque a F. Seire, ela vê um cartaz que o espólio do Emerys Mirdin tá procurando um arquiteto para fazer um novo projeto da mansão Hiraef, que era onde a família dele morava. E eles querem refazer porque a casa tá decrépita e eles querem reconstruir tudo. E aí ela decide mandar um projeto pra, pra essa competição, que alguém vai ser selecionado pra fazer, né? E acabam chamando ela. Por mais que ela não tenha experiência nenhuma, ela tá, tipo, no primeiro ano de arquitetura e ela é muito ruim nisso, porque ela não gosta disso, ela tenta, mas ela, né, ela não gosta disso. E também tem um caso meio nebuloso de que na faculdade ela meio que teve um caso com um professor, então. E ela é a única mulher no curso de arquitetura da faculdade, então todo mundo fica chamando ela de vagabunda, e eles não sabem realmente o que aconteceu no caso com o professor, mas todo mundo fala que ela seduziu ele, e ela só quer se afastar de tudo aquilo. E aí ela vai pro Centenário Inferior, que é onde é a casa do Emerys Mirdin, descobrir tudo sobre como é lá, e ela tá tão fascinada, porque era a casa onde o autor dela morava, o autor preferido dela, e é onde a família dele mora. E ela é recebida pelo Yanto, que é o filho do Emerys Mirdin, e dizem que tem a viúva que fica em algum lugar da casa que ela nunca viu.
E tem um advogado também que às vezes aparece, ele é bem inconstante, mas ele é a única pessoa que eles têm muita interação. A cidade é assim, minúscula, não tem nada, tem tipo um pub. Ela chega lá e a F, ela, tadinha, ela é toda traumatizada por umas coisas que já aconteceu com ela, que fica meio nebuloso sobre o que que é. Ela fica morrendo de medo, ela fica tendo uns surtos, querendo ir embora. E a gente vê que a relação dela com a mãe dela é muito ruim. A mãe dela, assim, super grossa com ela. Ela não liga se ela tá com medo. Ela fica tipo, ai, toma seus remédios. Porque ela toma uns remédios pra não ter alucinações, que ela meio que tem. Ela dorme muito mal também. E aí quando ela chega lá, ela vê que a mansão é muito mais decrépita do que ela imaginava, assim. Tá muito ruim a mansão, tá caindo, literalmente caindo. Ela tá inundada embaixo por causa do afogamento. Ela fica, tipo, ela fica em um penhasco a mansão. E aí ela fica assim, assustadíssima. Como que ela vai reconstruir aquele trem? Não tem nem o que usar, sabe? E aí ela também conhece o Preston Ellery, que é um estudante que foi convidado pela viúva Myrdin pra fazer a tese de doutorado não, perdão. Fazer o tipo TCC dele lá, pesquisando coisas sobre Myrdin. E ele tá hospedado na casa e tá pesquisando sobre cartas dele, as questões dele lá, sobre o autor, né? Ele quer fazer um. E fica, né, bem nebuloso também sobre o que é o TCC dele. A gente só sabe que é sobre o Myrdin, mas não sabe exatamente o que. E como ele acabou de morrer, ainda é um assunto muito em alta, né? Então o Preston, que é da Faculdade de Literatura de Lear, aproveitou pra ir lá. E o Preston, gente, ele é uma pessoa, assim, ele começa bem fechado. Ele, assim, não quer dar moral nenhuma pra F, sabe? Ele é até meio hostil. Mas a gente vai aprender muito a gostar dele, particularmente. E a F, ela fica assim, ela odeia o Preston porque ele tem a sorte de estar na faculdade de literatura de Lear, que ela não pode estar, e é o sonho dela. Ainda mais que ele é argantiano, que é o país que tá em guerra com o país dela. E ela fica tipo, como que eles admitem um argantiano e não admite eu, sabe? Tipo, um argantiano pesquisando sobre um autor de Lear. E ela, nossa, ela tenta achar todos os motivos possíveis pra odiar o Preston. E aí a gente vê essa menina tendo que fazer um projeto que ela não sabe como fazer, num lugar que ela está assustada de estar, na estranheza que é aquela casa, a estranheza que é o filho do autor, que fica fazendo umas coisas esquisitas, do nada ele tá legal, e de repente ele tá grosso, e fica deixando ela muito insegura. No fato de que ela tá sempre tentando competir de algum jeito com o Preston, e que ela se sente tão sozinha, e as obscuridades da mente dela estão sempre tentando vir à tona, e assustando tanto ela, porque ela tem essas ilusões dela e ela precisa ficar tomando os remédios pra ver se ela não vê aquilo. E ela vê o Rei das Fadas, que é o vilão e contraparte do livro preferido dela. E ela fica com muito medo dele. E ela tá sempre vendo ele, e ela tenta o máximo possível fugir disso, não ter medo. E a gente vê que assim, a mente dela é um completo desastre. Ela toda desesperada, ela é um caos, tadinha. E a gente vê essa aventura dela indo lá, ficando desesperada com isso, ficando presa nesse lugar que é muito esquisito, é tão opressor pra ela e deixa ela tão desesperada. E é muito legal. Eu vou confessar que é um livro muito bom. Eu gostei bastante. A relação dela com o Preston, muito boa. Se desenvolve de um jeito muito legal. A gente desenvolve, né, só mais outros pouquíssimos personagens, que é o Ianto, o filho do Emrys Myrdin. Uma relação bem rapidinha com o advogado, que fica indo e vindo. E uma relação muito maior com uma pessoa misteriosa, que a gente só descobre bem pra frente do livro. E ela vai descobrindo coisas que deixam ela completamente assustada e que tiram o mundo dela do lugar. O mundo dela todo era baseado em algumas coisas que são totalmente derrubadas. E ela fica assim, sem chão. E ela se junta ao Preston pra investigar essas coisas e saber a verdade absoluta, como o Preston sempre diz, pra revelar as coisas pro mundo. E ver como as coisas realmente são, para que as pessoas saibam. E o fato de ela saber assusta muito ela, porque ela é uma pessoa tão sozinha no mundo e ela fica muito surpresa com essas coisas. É só isso que eu posso dizer. Eu recomendo muito para vocês esse livro, Lições sobre Afogamentos. Então, é isso, galera. Tchau.